Dia. Vamos dar início à nossa aula, pessoal. Estamos no módulo sobre Romanos. E nós podemos dizer que Romanos, então, é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Temos visto já, desde o início, a importância dessa carta. A carta essa que nos traz, em detalhes, a maneira como Deus opera através do Evangelho na vida daqueles que creem. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6, tá bom? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia. E hoje eu vou me esforçar para a gente cumprir todo o conteúdo da aula, tá bom? Então, Romanos capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o 23. E Romanos 6, então, nos diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ter uma palavra de oração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós pedimos agora a Tua ajuda para compreender aquilo que Paulo nos fala a respeito da realidade da nossa morte com Cristo e também da realidade da ressurreição que desfrutamos com Ele. Pedimos a Deus que o Senhor mesmo nos guie nesse momento. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos capítulos de 3 a 5, nós falamos muito sobre uma doutrina, que é a doutrina da justificação. E eu não sei se vocês se lembram qual é a definição de justificação. Alguém seria capaz de esboçar uma ideia? O que é a justificação?
é o ato pelo qual Deus declara um pecador justo. Então veja que a justificação, como nós vimos, é algo que vem de Deus e que tem um peso muito forte, porque ele faz com que aquele que é pecador seja declarado justo. Ele é um pecador, mas por causa da morte de Cristo, ele olha para aquele pecador e não vê mais o pecador que deve ser punido, deve pagar a sua dívida de pecado, porque Cristo já fez isso. Então, quando ele olha para o pecador, ele não vê mais o pecador, mas por causa de Cristo ele vê uma pessoa que foi justificada e agora é justa diante de Deus. Então, nos capítulos de 3 a 5, nós falamos muito sobre a justificação. Justificação essa que é pela fé. Quando nós vamos, então, para o capítulo 6, nós vemos uma mudança. E Paulo agora introduz um outro aspecto da nossa salvação, que é justamente a santificação. Tanto a justificação como a santificação fazem parte da obra que Deus opera na vida de um crente. Então, quando nós olhamos para a justificação, vemos que é um ato judicial, é esse ato de Deus, não é? E transforma a pessoa livre da pena e da culpa do pecado. Tudo bem até aqui, gente? Aqui é recapitulação, tá bom? Então, justificação diz respeito a essa questão judicial diante de Deus. É um ato, é algo que é feito uma única vez. Você é declarado justo, então você é justo uma vez por todas. E também isso significa então que a pessoa está livre da pena e também da culpa do pecado. Vocês conseguem perceber a diferença entre pena e culpa? Gente, acho que vocês não estão entendendo nada, né? Então vamos lá. Qual que é a diferença entre pena e culpa? Opa! Pena é punição. É aquilo que você tem que pagar para quitar a sua dívida, tá bom? Então isso daqui é pena. E a culpa? Então, olha só, quando nós falamos de pena, nós estamos falando de uma dívida, uma punição, e a culpa, nós estamos falando justamente não só desse sentimento, mas dessa constatação de que nós somos culpados. Oi, pode falar. Sim, é também um castigo interno, mas é mais do que isso. Semana passada eu assisti aquele documentário sobre a condenação da Elisa Matsunaga. Vocês lembram desse crime? Lembram ou não? É casada com um dos homens mais ricos de São Paulo, empresário, herdeiro da fortuna da IOC, né? E é interessante porque ela, de fato, matou o marido, não é? Esquartejou, colocou na mala, e daí os pedaços do corpo estavam em
sacolas azuis, né, de lixo, gente. Essas que a gente compra aí de 100 litros. Ela jogou a perna num lado, jogou o tronco no outro, a cabeça do outro lado e tudo mais. Então a investigação vai e começa a trabalhar. Porque antes ela começa a alegar que o marido simplesmente sumiu. Então a tentativa dela esconder o seu crime era dizer o seguinte: ele tinha uma amante, ele fugiu com essa amante, abandonou todo mundo, não dá notícia e tudo mais. Lógico, né, gente? Que dificilmente existe um crime perfeito, né? Então descobriram, então, de uma maneira muito simples, que tudo aquilo que ela estava alegando não era verdade. Muito bem. Então ela vai presa, depois vai então a julgamento. A defesa tenta, em primeiro momento, sustentar que ela é inocente, mas ela não é inocente porque ela é culpada. E uma vez que ela é culpada, ela precisa o quê? Ser penalizada. Muito bem, e a história se desenrola e eu não vou contar, porque senão vai estragar, se alguém quiser assistir, tá bom? Não lembro onde é que está escrito, onde está sendo exibido, mas é uma série documental, acho que em 3, 4 capítulos. Se você tem o estômago fraco, eu não recomendo, tá bom? Você assistir, porque vai dando um embrulho aqui, tá? Oi, pode falar. Isso, olha só. Existem alguns aspectos da culpa. Mas se você não é culpado, você é inocente. Então, em primeiro lugar, nós temos que ver que a culpa é a constatação de que a pessoa é responsável e por isso ela é merecedora da pena. Existem casos de pessoas inocentes que são penalizadas? Sim, nós sabemos disso. Existem vários casos, né, que a pessoa vai condenada, passa anos na prisão e daí descobre, não era você. Não é? Isso acontecia muito, principalmente quando não se tinha os exames de DNA, né? E a pessoa, por causa das circunstâncias, era declarada culpada, ia lá depois, com o avanço da medicina, fizeram o exame de DNA e a pessoa que estava presa não era culpada. Então, aquele que é culpado é merecedor da pena. No nosso caso aqui, diante de Deus, alguém tem dúvida de que nós somos culpados? Não. Uma vez que nós somos culpados, nós somos merecedores da pena. Muito bem. Mas o que é que a justificação faz? A justificação faz o seguinte: ela não diz que você não é culpado. Ela diz que você é culpado, merece a condenação, mas por causa da justificação, você é perdoado. E porque você é perdoado, você não precisa, então, ficar levando ou lidando com essa culpa interior, que é justamente o que você falou, né? Aquele sentimento de... é mais do que remorso, né? É aquela constatação, puxa, eu realmente sou um pecador, realmente eu mereço a condenação. Então a justificação é esse ato de Deus que nos livra tanto da pena quanto da culpa. Oi. A justificação é um pouquinho mais do que perdão, porque a pena tem que ser dada no nosso lugar. Isso. No comecinho da minha fala foi justamente isso. A justificação só é possível porque Cristo tomou o nosso lugar. Então, ele sendo perfeito, sem pecado, assumiu a culpa e a penalidade do nosso pecado.
Dá para entender isso, gente? Estão entendendo? Estão entendendo que a doutrina da justificação não é só uma coisa assim para ser conhecida, mas deve ser algo que deve ser apreciado. Porque não é simplesmente a extinção da culpa e da penalidade. Porque, na verdade, tanto essa culpa e pena, elas foram exercidas, só que foram exercidas na pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem? Estamos todo mundo na mesma página, gente? Certeza? Tá bom. Vamos lá, então vamos falar sobre a santificação. A santificação, então, é o aspecto da salvação não judicial, mas experimental. Ou seja, prática na vida de um cristão. E diferente da justificação, que é um ato, a santificação é um processo. É algo que acontece hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer no próximo ano, vai acontecer na próxima década, até o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, seja na morte ou seja na sua volta. E a santificação nos livra do poder do pecado. Então, olha só, justificação nos livra da culpa e da pena. Já a santificação nos livra do poder, do domínio do pecado em nossas vidas. Alguma pergunta até aqui, gente? Porque isso daqui praticamente é o resumo da nossa aula. Pode falar. Não? Por favor, pergunte tudo. Sim. É aí que está. Esse sentimento, né? Porque a gente está falando do sentimento. E eu estou querendo deixar claro, sim, que a culpa é mais do que sentimento. Tá? A culpa é a questão da declaração. Você é inocente ou é culpado? Jesus era inocente, mas ele tomou o nosso lugar e ele se fez pecado por nós, mesmo não sendo pecador. Então, em Cristo, na morte de Cristo, e é por isso que é muito interessante quando a gente vê as últimas palavras de Jesus na cruz. Quais foram? Uma das, né? Está consumado. E muita gente fala assim, está consumado no sentido de que está completo, né? Mas, na verdade, está consumado vem de uma palavrinha grega que é tetelestai. E, na verdade, significa o seguinte, está pago. Então, por exemplo, uma pessoa tinha uma dívida. Então, ele juntava o dinheiro para pagar essa dívida. Daí, ele ia até o credor com o papel da dívida e trazia o dinheiro. Daí, o credor escrevia naquele papel de dívida, tetelestai, se está pago, acabou. Não precisa ser feito mais nada. É isso que Jesus disse na cruz. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo o quê? Está pago. Daí o que acontece? Ele morre. Tá bom? Então é nesse sentido. A gente tem que lembrar também de uma questão que é muito interessante, né? A nossa dívida, o nosso pecado, era para com Deus. Como nós podemos pagar uma dívida para com Deus? É impossível. A única forma é que o próprio Deus pagasse essa dívida. Por isso, então, Cristo veio, morreu, tomou o nosso lugar, mas ressuscitou e está à destra de Deus e um dia voltará. Tudo bem até aqui? Ficou mais claro? Oi, pode falar. Sim. Ela não é uma pena pelo nosso pecado, é uma consequência do nosso pecado. Já a morte espiritual, sim, é uma pena pelo pecado. Eu diria, eu só faria um ajuste aí, né? Olha só, por que nós morremos fisicamente?
Por causa do pecado, não é? Isso é tanto consequência como pena, não é? E a morte espiritual? A mesma coisa. Porque nós morremos espiritualmente por causa do pecado. Agora veja bem, e a obra de Cristo? A obra de Cristo vem para redimir só a morte espiritual? Mas a gente pensa nisso, né? A gente só pensa no quê? Na morte espiritual. Mas não é verdade. Porque a Bíblia diz que Cristo foi o primeiro entre muitos. E um dia todos nós vamos ser ressuscitados. Ou seja, não só da morte espiritual, mas também da morte física. E essa é a obra de Deus. Tá? O problema é que a gente só pensa na questão espiritual. Não, a obra de Cristo vai restituir, restaurar todas as coisas. Vai acabar com a morte espiritual, mas também com a morte física, porque nós cremos na ressurreição. Ajudou? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que assim, não. Porque ele não pecou em nenhum momento, mas ele levou sobre si, Isaías 53:6, a iniquidade de todos nós. Naquele momento, Deus olhou para Cristo e não viu nenhum pecado nele, mas viu o pecado de todos nós sendo castigado nele. Deu para entender? Ele se fez pecado, mas ele não pecou. Tá bom? Tudo bem, gente? Podemos seguir aqui? Então, olha só. É isso que nós precisamos entender que o capítulo 6 vai tratar. Então, a santificação é experimental, é visto na nossa vivência, é um processo, não é algo automático. Ninguém se torna santo experimentalmente da noite para o dia, mas é declarado santo, porque é assim que aqueles que em Cristo são chamados santos. Mas eles são santos de fato? Eles estão experimentando essa santificação, né? E a santificação, então, nos livra do poder. Aqui a questão do domínio do pecado. Ok, vamos lá para o capítulo 6. Eu estou sem o retorno lá, mas eu vou olhar aqui para a tela para poder acompanhar o que vocês estão vendo. Então, veja bem, uma pessoa se torna santa, e isso significa o quê? Que é separado, consagrado. Tá? É isso. Então, quando nós falamos de santo, nós não estamos falando necessariamente de uma pessoa que não erra, de uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que foi separada, foi limpa, está consagrada. Quando nós pensamos nos utensílios do templo, do tabernáculo, vocês se lembram que Deus ordenou que alguns utensílios, ou melhor, alguns utensílios, mas que agora serviriam no tabernáculo, no templo, eram utensílios santos. Ou seja, eram de uso exclusivo de Deus, do serviço a Deus. Da mesma maneira, cada um de nós deveria se ver assim, como alguém que agora foi separado e que agora está ao serviço do Senhor. Tudo bem? Então nós somos santos? Sim. Estamos totalmente santos? Ainda não. Pode falar. Opa, boa pergunta. Ela está perguntando assim: nós somos separados de quem? Então nós somos separados do pecado e somos separados deste mundo. E agora então, nós não estamos mais entregues ao pecado,
mas somos separados para sermos consagrados a Deus. Tudo bem? Joia. Muito bem. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Tá fácil? Se vocês estão achando fácil, parabéns, porque eu não achei fácil, não. Então, vamos trabalhar então o capítulo 6. Tem mais alguma coisa aqui que é importante. Olha só, nesse aspecto mais visível, o que é ser santo? É ser mais parecido com Jesus. Se você quiser resumir para alguém, o que é ser santo? Ser santo é ser mais parecido com Jesus. Mais hoje do que ontem, mais hoje do que uma semana atrás, mais hoje do que um ano atrás, mais hoje do que 10 anos atrás. É esse o aspecto da santificação. E qual é o nosso padrão? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é sermos iguais a Jesus. Isso daqui tem relação também com a questão do discipulado, não é? O discipulado nada mais é do que o processo de uma pessoa em busca de ser mais parecida com Jesus. Falar mais como Jesus, agir mais como Jesus, pensar mais como Jesus. É isso que é a santificação e é esse o propósito do discipulado. Oi, pode falar. Está embutido na palavra santo, separado de, para. Isso. Isso. Então separado de e é consagrado para. Esses dois conceitos são inseparáveis, tá? Porque você é separado não. Você é separado para, tá bom? Muito bom. Vamos pensar aqui no capítulo 6, o versículo 1 vai dizer assim, né? Vamos lá, já foi meia hora. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Essa é uma pergunta, e Paulo vai trabalhar muito essa questão desse argumento, tá? Ele vai fazer perguntas retóricas e ele mesmo vai responder. E daí, então, nós vamos aprender que nós somos libertos do poder do pecado. Então, primeira realidade é que nós estamos mortos para o pecado. Romanos 6, 1 a 2 diz assim: continuaremos pecando para que a graça aumente, porque Paulo está dizendo o seguinte: vocês já foram justificados e vocês já são santos. Então, a pergunta é, uma vez que nós já fomos justificados e somos santos, nós vamos continuar pecando, gente? O que Paulo responde? De maneira nenhuma. Por que Paulo está trazendo essa pergunta? Porque é possível que algum crente ali em Roma, como em qualquer outro lugar, pense o seguinte: já está resolvido? Eu já fui perdoado? Cristo já levou os meus pecados? Eu não devo mais nada para ninguém, então quer saber? Vou pecar mesmo, porque não tem nenhum problema. E mais, olha só, onde manifestou o pecado, a graça abundou? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pecar bastante, para ressaltar mais a graça de Deus. E daí Paulo fala o quê? De jeito nenhum. Vocês não podem pensar dessa forma. Por quê? Porque ele afirma que nós morremos para o pecado. Então, morrer para o pecado significa que não estamos mais debaixo do controle do pecado. E uma vez que não estamos mais debaixo do controle do pecado, não devemos continuar vivendo como se o pecado é quem dominasse a nossa vida. A nossa vida, então, ela está debaixo de uma nova direção. Não é mais o pecado, mas agora é Deus, através de Cristo, que governa
a nossa vida. Tem uma história que é muito interessante, né? Porque olha só, você imagina o seguinte, que em um determinado país, o governo seja derrubado, tá? Então você tem um governo oficial, talvez um pouco parecido do que tem acontecido no Nepal nessas últimas semanas, né? Então olha só, você tem um governo que é destituído, mas existem aqueles que são favoráveis ao governo, os aliados, né? E eles continuam se organizando em guerrilhas para minar o novo governo estabelecido. Deu para entender? Olha só, um governo é tirado, mas sempre vão ter aqueles que são adeptos do velho governo. E esses vão continuar tentando prejudicar o novo governo, principalmente através das guerrilhas. Acho que isso aconteceu muito na Colômbia, né? Eu lembro uma vez que eu fui para a Colômbia e levei um susto, né? Porque a gente foi para uma chácara, para uma reunião com outros pastores e líderes e tudo mais, só que eu não lembro porque eu ia retornar um dia antes. E daí o pastor falou assim, tá bom, eu vou te levar, então, de volta para Bogotá. Ok, como que nós vamos para Bogotá? Nós vamos de ônibus. Tá bom, sabe aquele ônibus que tem banana em cima, né? Já viram aquele ônibus colorido? É mais ou menos aquilo lá, né? De repente, no meio do caminho, o ônibus para, manda todo mundo descer. E é o exército armado. E mandou eu abrir a mala, tirar tudo, né? Tira a toalha, a cueca de lá, tudo, porque eles serviram tudo. E por que eles fizeram isso? Por causa dos guerrilheiros. Porque dias antes uma pessoa tinha feito um atentado à bomba. Então, apesar de ter um governo, apesar de ter uma nova ordem, ainda existiam uns rebeldes. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? É aqui que a gente vai chegar. Olha só, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, é como se Cristo estivesse tomando o poder, o governo. Então ele destitui o velho governo, que é o pecado. É Cristo que governa. Mas ainda na nossa vida existe alguns focos de resistência que ficam ainda tentando ameaçar esse governo de Cristo. É lógico que não vai conseguir. Porém, na nossa experiência, é isso que nós experimentamos. Muitas vezes um conflito entre o pecado e o senhorio de Cristo. Mas veja, nós estamos mortos para o pecado. O pecado, então, continua habitando em nossa vida, continua exercendo um tipo de poder e influência, porém, agora ele não está mais no comando. E porque ele não está mais no comando, nós podemos resistir e lutar contra o pecado. Tudo bem, gente? Ficou claro? Dúvidas? Perguntas? Vamos lá, vamos continuar. Segunda verdade que nós encontramos nesse capítulo, versículos de 3 a 11, nós vamos aprender o seguinte, e eu acho que é importante nós vermos novamente esses versículos, né? Então, olha só, vamos ver aqui o versículo de 3 a 5 primeiro. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança
da ressurreição, da sua ressurreição. Então veja bem, aqui nós vemos essa realidade que nós podemos vencer o pecado porque estamos unidos com Cristo. Quando que nós somos unidos com Cristo? Na realidade espiritual do nosso batismo. E o batismo espiritual, ou seja, no momento em que nós cremos em Cristo, nós somos identificados com Jesus, tá? Não é no momento do batismo com água. O batismo com água é um símbolo posterior dessa realidade. Essa realidade dessa união com Cristo acontece no momento em que nós realmente cremos em Jesus. Portanto, naquele momento, nós já estamos identificados com Jesus e por isso estamos mortos para o pecado e agora estamos vivos para Deus. Então, veja que, antes de nós falarmos sobre a questão da crucificação, é isso que o batismo com água vai simbolizar. Eu fui batizado por aspersão, acredito que muitos aqui também. Mas a melhor forma de batizar, gente, eu sei que tem pessoas que muitas vezes não acreditam nisso, mas é através da imersão. Por quê? Porque a imersão, ela vai deixar gráfico essa realidade espiritual. Por quê? Você morre. Quando você morre, você faz o quê? Você deita, não é? Você morre para o pecado e quando você volta, você volta para a vida. Eu sei que os outros tipos de batismo também, de certa forma, representam a questão da lavagem, da purificação, mas sem dúvida nenhuma, né? Esse movimento de morrer para o pecado e ressuscitar para a vida, isso é tremendo, isso é muito visual. É essa realidade que nós experimentamos quando nos convertemos. Nós morremos para nós mesmos e para o pecado e somos ressurretos para Deus. Então nós somos unidos com Cristo. Nós vemos essa outra realidade também expressa na questão da crucificação. Perguntas até aqui, gente? Pode falar. Não? Tudo bem até aqui? Então vamos ver aqui, dos versículos de 6 a 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, olha só, além da nossa união com Cristo ser expressa no batismo, também ela é expressa na crucificação, certo? Porque Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Então, todos aqueles que creem em Jesus também foram crucificados com Jesus de uma maneira simbólica, emblemática. E agora, da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado, nós também vamos experimentar essa realidade. Fomos mortos para o pecado, agora estamos vivos para Deus. É interessante porque, quando nós vemos
essa questão da crucificação, nós vemos o seguinte, que quando Jesus fala para aquelas pessoas que desejam segui-lo, o que é que ele diz para essas pessoas? Você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo e depois tome a sua cruz e siga-me. Opa! Primeiro, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Negue a sua vida de pecado. Depois tome a sua cruz. E tomar a cruz não é aturar a sogra, tá bom? Como muitos ainda insistem em dizer. Não! Tomar a cruz é o quê? É você assumir essa postura de que está morto para o pecado. Porque olha só que interessante. A questão da crucificação não era só uma humilhação na hora que a pessoa estava pregada no madeiro. A humilhação começava antes, porque o condenado, ele tinha que carregar a sua cruz pelas suas. Então, não era toda a cruz, porque o poste já estava lá, mas o travessão. E era um travessão pesado, tanto é que nós vemos isso, porque quando Jesus está se dirigindo ao Calvário, ele precisa de ajuda. Então, olha só, esse processo de carregar a cruz, ele era simbólico, ele era emblemático, porque é o seguinte, qualquer pessoa na rua que visse alguém carregando a cruz, sabia que aquela pessoa era o quê? Um morto, já estava morto, não é que queria ser morto. E ó, lá vai um morto, já está levando a sua cruz, ó lá. O destino dele qual é? Ser crucificado. Mas ele já é considerado um morto-vivo. Então, é dessa maneira que nós nos identificamos com Jesus Cristo. Em que sentido? Nós estamos mortos para os pecados. Carregar a cruz, então, é você não se esquecer dessa realidade na sua vida, que você já morreu para o pecado, mesmo estando vivo, mesmo você eventualmente pecando na sua vida. E nós falamos muito sobre essa questão de que o pecado na vida do crente deve ser um acidente e não uma norma. E a gente se esquece disso. Quem fala, a gente é pecador. Não, está errado isso daí. É a minha natureza, é o meu... Está errado. Porque você já foi crucificado com Cristo. Então, quando você peca, deveria ser um acidente. E não algo recorrente na sua vida. Será que nós podemos realmente viver uma vida de santidade enquanto estivermos vivos? Parece que a Bíblia diz que é esse o objetivo. É isso que a gente deve perseguir. Acho que eu contei para vocês, em algum momento, não sei se numa classe, a filha do Dr. Rousseau Shedd deu uma entrevista. Dr. Rousseau Shedd, missionário, um presente de Deus para o Brasil. Um homem que conhecia muito a Bíblia. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores teólogos que já atuou aqui no Brasil. Ele morreu alguns anos atrás. E ainda quando o pai estava vivo, ela deu uma entrevista. E em determinado momento ela falou o seguinte, olha, eu acho que eu nunca vi meu pai pecar. A filha falando do pai. Isso é um testemunho poderoso. Porque a filha está dizendo assim, eu não lembro de ver o meu pai pecar. Com certeza ele pecou, mas eu não lembro disso. Esse deveria ser o nosso alvo em nossa vida cristã. Não ser caracterizado pelo pecado, mas sim ser caracterizado pela morte do pecado na cruz e também pela vida que recebemos de Deus, em Deus, na
ressurreição. Dúvidas até aqui, gente? Então, quando nós... Oi, pode falar. Só uma dúvida. Quando Paulo ele fala dessa questão do pecado, né? Ele usa isso no singular, né? Ele faz isso pelo fato dele estar pensando no pecado original, naquela influência desse pecado original, ou quando ele fala isso, ele já está trazendo tanto os efeitos como as consequências do pecado, Tá. aquilo que o pecado nos faz fazer. Ok. Mentir, roubar. Quando ele fala sobre o pecado, ele está falando sobre a nossa natureza pecaminosa que é expressa na prática do pecado. Então, quando ele está falando aqui de mortos para o pecado, ele está falando o seguinte: nós estamos mortos para o domínio do pecado em nossas vidas. Tá? Então é nesse sentido. Ele tem em mente as duas coisas. O domínio, porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos faz pecar. Tá bom? Então ele está falando, como ele está falando de santificação agora, ele está vendo os aspectos práticos. Mas por que um pecador peca? Ele peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Lembra da... Só o pessoal mais velho, né? Tostines, né? Acho que o pessoal mais novo nunca ouviu falar disso, né? Acho que não existe mais, né, essa bolacha. Existe? Onde que tem? Que eu vou comprar para lembrar da minha infância. Então, olha só. A pessoa peca porque é pecador, não é? Mas ele é pecador porque ele peca. Ou seja, não tem saída. Ele é um pecador de tudo que é jeito. Peca porque é pecador e é chamado de pecador porque peca. Perguntas? Sim. Só que ele fala, assim, ele primeiro começa pela transgressão. Então ele fala pela transgressão, e depois ele faz uma espécie de digressão, né? Ele começa a ver o pecado desde a sua essência, né? Ele fala que ele já nasceu como um pecador. Isso aí. E aí ele faz uma avaliação antes. Sim. Né? Então ele está vendo atos de pecar, mas É. também ele olha mais atrás ainda e, não, peraí, não é só isso. Eu É. já nasci dessa É. forma. Eu já carregava uma influência, uma natureza e por isso. Mas ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: eu não posso ser culpado pelos meus pecados, porque eu já nasci em pecado. Com Deus não é assim. Você é pecador porque peca e você peca porque você é pecador. A obra de Deus através de Cristo vai reverter todas essas coisas. Você para de pecar e na ressurreição a natureza pecaminosa vai ser destruída, tá bom? Então nós não devemos obedecer mais ao pecado. Eu vou colocar tudo isso daqui já para a gente seguir, tá bom? Então vamos ver aqui versículos 12 e 13. Opa! 12 e 13, só um pouquinho, aqui. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Está vendo? Uma vez que você já se identificou com Jesus no batismo, morte e ressurreição, uma vez que você já foi unido com Cristo na sua crucificação e de novo na sua ressurreição, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. Vou ler até o 16, tá? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei,
mais debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Vou ler até o final, tá? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muito bem. Então, olha só, uma vez que nós estamos mortos para o pecado, não devemos mais obedecer ao pecado. Ofereçam-se a Deus, ofereçam os seus membros do corpo como instrumentos de justiça. É claro essa ideia dos membros do corpo? Por quê? Porque o pecado vai se manifestar aonde? Através do nosso corpo, tá bom? Então é isso que ele está falando. Agora, antes vocês se ofereciam ao pecado e faziam tudo que o pecado e o desejo de vocês queria, agora vocês devem se oferecer a Deus. Não devemos nos colocar mais debaixo da lei, ou seja, nós devemos viver a nossa nova identidade em Cristo, livres da lei. A lei não salva ninguém, nós já falamos sobre isso. A lei simplesmente mostra o pecado e nos condena. Agora nós estamos livres da lei. Não significa assim, a gente não precisa obedecer mais. Não, não é isso. Agora a gente não vive mais com medo da condenação. E por isso, então, nós fomos salvos pela graça. E estamos livres da lei, porque agora nós podemos obedecer de coração a Deus. Não ser escravo do pecado, mas ser escravo de Deus. É interessante, porque uma pessoa, quando tinha uma dívida, na antiguidade, podia pagar essa dívida se oferecendo como escravo. Sabia? E ele podia dizer assim, minha dívida é muito grande, então vou fazer o seguinte, eu vou ser seu escravo, a minha mulher vai ser sua escrava, os meus 2 filhos também. Tudo bem, nós vamos ser escravos por 10 anos e a dívida está quitada. Tudo bem. Enquanto eu sou o escravo dessa pessoa, eu tenho que fazer a vontade de quem? Da pessoa. É assim que Paulo diz. Antes nós éramos escravos do pecado e deveríamos seguir a instrução e ter o desejo de obedecer ao pecado. Mas agora nós devemos ser escravos de quem? De Deus. Devemos ser submissos a Jesus. E vamos concluir em 3 minutos aqui. A santificação nos liberta do poder do pecado e nos capacita a vivermos para agradar a Deus. Não dá para agradar o pecado e agradar a Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas eu agrado muito a Deus e eu agrado só um pouquinho a minha vontade, só um pouquinho, só isso aqui. Não. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você já recebeu o dom de Deus, que é a vida eterna? Uma pessoa salva terá o desejo de não pecar.
Você sente esse conflito na sua vida? Porque se não existe conflito, então é possível que você nunca foi salvo. O que você precisa fazer para se tornar mais santo hoje? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que possamos de fato experimentar a santificação em nossas vidas. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Bom intervalo, gente. Daqui a pouco a gente tem o nosso culto.